Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai continuar falando a respeito de narcisismo, que é um tema que afeta muito mais gente do que você imagina. Seja um chefe difícil, uma mãe complicada, um pai complicado, um colega, um parente, não importa. Uma pessoa que quer ser o centro das atenções e tem um péssimo hábito na manipulação. O narcisismo se apresenta de várias formas. Hoje a gente vai abordar as duas principais que aparecem. E às vezes pode ser extremamente difícil de se identificar este tipo de comportamento apresentado pelo narcisista. O mais importante nesse momento, a partir do ponto que conseguimos entender e identificar quem é ou não é ou pode ser um narcisista, temos a oportunidade de cuidar da nossa saúde mental e emocional. Lembre-se, muitas pessoas têm um convívio com o narcisista e acabam acostumando com esse tipo de comportamento, com um tipo de tratamento e acham isso normal. E às vezes leva um tempo para cair a ficha. Então é importante saber identificar para você dar os primeiros passos para começar a perceber o que você precisa fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Mas afinal de contas, o que é esse tal de narcisismo? O que a gente pode imaginar que seja o narcisismo? A gente tem um pensamento popular a respeito disso. A sua essência nada mais é que um traço de personalidade. É como os sentimentos, os comportamentos e pensamentos de uma pessoa permanecem constantes ao longo do tempo. Algumas pessoas são narcisistas durante um certo período de tempo. Será? Depois de 6 meses a gente vai olhar essa pessoa, o comportamento segue sendo exatamente o mesmo. Mas como a gente falou antes, o narcisismo ele não cobre tudo. Ele tem os seus sabores, os seus subtipos. Então a gente tem que observar o seguinte. Temos o narcisista maligno, que é o mais conhecido, é o estereótipo do narcisista. E a gente tem um outro grande partícipe aí, que é o narcisista vulnerável, que pode passar desapercebido. Vamos falar agora do narcisismo grandioso. Pense nessa pessoa como uma pessoa clássica, extrovertida, egocêntrica, que adora chamar a sua atenção e a atenção de todos à sua volta. Muitas vezes atribuímos esse tipo de show, esse tipo de forma de buscar atenção a políticos, a atores, a cantores, pessoas famosas. Eles são confiantes, assertivos e adoram estar sob os holofotes. Mas por detrás desse charme, desse show apresentado a todos, existe algo extremamente perigoso. É uma combinação de se achar superior, de se achar no direito e ter uma certeza interior de uma superioridade acima dos demais à sua volta. Essas são as pessoas que vivem e precisam e se nutrem pela admiração. Para elas, a vida é uma competição e elas sempre estão buscando uma nova oportunidade de brilhar e de chamar a atenção. Se observarmos bem, uma das formas mais simples, mais tranquilas de você identificar um narcisista grandioso é sua busca constante em buscar a atenção e o controle das pessoas à sua volta. Lembrando que um bom apresentador, um bom palestrante, faz um ambiente onde ele consegue se comunicar bem, mas ele faz isso de forma propositiva dentro de uma combinação, dentro de um espaço para que isso ocorra. O narcisista grandioso pode fazer isso numa festa de criança, por exemplo. Pode fazer isso e faz no ambiente de trabalho. Pode fazer e faz sempre quando você está num grupo de pessoas, sempre buscando ser a fonte daquilo que reluz a verdade, que é mais bonito, que é mais aberto, que é mais inteligente. Eles são assertivos, proativos e sabem trabalhar o carisma. Lembre que a forma que eu falei, eles sabem utilizar o carisma. Não necessariamente são carismáticos naturalmente. Eles utilizam ferramentas, modos de agir e de se comportar para que tenham esse efeito carismático em volta das pessoas. Mas não se deixe enganar. Atrás dessa capa, atrás desse show, existe algo muito perturbador e inclusive perigoso. Esse egocentrismo extremamente contundente geralmente leva a relacionamentos interpessoais
à bancarrota. Ou seja, na superficialidade a coisa caminha. A hora que começa a ter intimidade ou mais proximidade com alguém, existe já uma certa toxicidade nesse relacionamento. Mas e aí? Falamos do grandioso e o narcisista vulnerável. Como é que é essa personalidade? Um pouco diferente. Vem com sabores, tons, cores diferentes do grandioso. Da mesma forma, são narcisistas. Não são barulhentos, não são chamativos. Estes podem até se mostrar introvertidos, envergonhados, até deprimidos. Mas não se enganem, lá no fundo, elas também são egocêntricas. A diferença entre elas, que a gente pode observar no convívio, no dia a dia, na observação, é que elas são mais sensíveis, facilmente magoadas. Qualquer crítica pode abalar o seu emocional. E sempre estão atentas ou tentando se proteger da opinião externa, da opinião dos outros a respeito de si. Ou seja, estão muito focados no que os outros pensam dela. Em vez de buscar toda aquela atenção, elas são mais defensivas, tentando evitar críticas, exposição e, obviamente, o sentimento ou a possibilidade de rejeição. Esse tipo particular de narcisismo, ele é muito ligado ao neuroticismo, o que significa que elas acabam sendo mais propensas à ansiedade, depressão e instabilidade emocional. Elas costumam ser as clássicas vítimas e fogem de qualquer forma de assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos ou consequência dos seus atos. E usam esse sofrimento de forma manipulativa, a forma de gerar um dó no outro que vê essa cena. Ah, coitadinho, é o coitadinho. Só que atrás do coitadinho existe um ego ali que é frágil e pode se tornar bastante intenso, se confrontado ou se questionado a determinado respeito, de questionar as suas fragilidades. Agora vamos olhar um pouquinho mais a fundo, de forma mais específica, o que é o transtorno de personalidade narcisista, TPN. Quando a gente pensa no narcisismo, todo mundo tem um pouquinho, até um limite saudável, que não interfira no relacionamento interpessoal. E o que acontece quando o narcisismo se torna extremo? É neste momento que a gente vai falar de transtorno de personalidade narcisista. Esse é o ponto onde esses traços narcisistas se tornam tão inflexíveis e começam a prejudicar a vida diária, seja torturando e criando um ambiente tóxico dentro de um relacionamento, tomando decisões afrontosas e erradas, tanto em casa, no ambiente familiar, como no ambiente de trabalho, e mostrando ser absolutamente incapaz de receber críticas. Quando o narcisista leva esses traços e essa atitude egocêntrica para todos os aspectos da sua vida, no trabalho, em casa, com amigos, isso é a fórmula que gera o que chamamos de ambiente tóxico. O ambiente onde as pessoas são obrigadas a pisar em ovos, porque o narcisista cria um ambiente onde ninguém se sente seguro, onde sempre as pessoas estão esperando uma reação do narcisista, tanto do maligno quanto do vulnerável. E eu lembro isso porque o narcisista grandioso e o vulnerável às vezes se misturam, tornando esse transtorno de personalidade ainda mais complexo para se lidar. Isso afeta muito mais pessoas do que a gente imagina. Em outros vídeos a gente vai explorar quais as causas possíveis do transtorno de personalidade narcisista. E afinal de contas, como é que eu posso identificar uma pessoa que tem traços ou pode ser um narcisista de fato? E como é que você pode se proteger desse tipo de comportamento, desse tipo de ataque ou triangulação ou manipulação narcisista? Se colocarmos de uma forma bastante simples, procure primeiro aquele sentimento de eu tenho mais direito que você, eu sou superior a você. Em alguma área, isso sempre vai aparecer.
seja grandioso, seja vulnerável. Os narcisistas acreditam que merecem um tratamento diferenciado, um tratamento especial. Segundo, fique muito atento a certas táticas de manipulação. Narcisistas vulneráveis vão certamente se posicionar como vítimas de alguma coisa, vão se colocar como mais frágeis e sendo atacado por outras pessoas, contando histórias de como aquela pessoa foi má comigo, ninguém quer me dar atenção, fui abandonado, esse tipo de conversa. E essa conversa vem somente para tocar você, para cair na teia narcisista e ser manipulado, entrando no seu emocional. Que absurdo, como é que isso pode ter acontecido com você? Lembre-se, o seu conjunto de valores é diferente do conjunto de valores de um narcisista. O narcisista, ele quer controlar você e utilizará qualquer artifício à sua volta. Lembre-se, se você não é um narcisista, você também vai ter empatia, não é isso? Você vai olhar para essa pessoa e vai provavelmente ter algum sentimento humano, acreditando que aquela história que ela te conta seja a mais absoluta verdade. Muitas vezes o narcisista vulnerável, ele cria situações para depois mostrar para os outros que ele foi vítima, que aquela outra pessoa fez aquilo. Mas, na verdade, eles mesmos criam esse teatro todo para pegar alguém, que eu chamo de boi de piranha, né, que vai ser atacado, o alvo deles, e pegam as pessoas em volta para massacrar essa pessoa. Os grandiosos já são mais simples. Eles têm aquele sentimento de superioridade, isso é um clássico, fácil de ver, fácil de observar. Cuidado para não julgar alguém na primeira vez ou segunda vez que você conhece, por ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa de presença, não necessariamente é um narcisista. Simplesmente essa pessoa tem a habilidade de conversar. O narcisista, ele busca isso em todos os momentos e ele tem essa inflexibilidade a críticas, a alguma observação. Aí você pega a diferença de uma pessoa comunicativa, extrovertida, tranquila, que tem as suas coisas, mas não é narcisista. Então tem que tomar muito cuidado para não julgar muito a ferro e fogo. Terminando aqui, observe a inflexibilidade. Quando alguém recusa a reconhecer que seus atos, o seu comportamento gerou algum problema e ela não assume a responsabilidade dessa questão, é um sinal de alerta. No final das contas, entender o que é narcisismo é entender um pouco como o ser humano, como as pessoas funcionam. Seja reconhecendo os sinais de um narcisista grandioso ou de um narcisista vulnerável. Quanto mais você entender dessa dinâmica, destes padrões, mais preparado você estará em lidar com relacionamentos difíceis. E estará mais preparado para manter a sua saúde mental, sua saúde emocional e, eu digo, sua saúde física também. Porque se tua mente e tua emoção não está bem, teu corpo também não fica bem. Se vocês curtiram, dá uma olhada no canal, eu aprofundo em várias áreas falando de narcisismo, das dinâmicas, tem a dinâmica Darwin, né, que é aquela inversão, tem várias coisas interessantes. Logo, a gente está retomando o canal aqui, a gente teve que ficar um tempo mais afastado num outro projeto. Estamos retomando o canal agora, o estúdio está um pouco uma bagunça de novo, a gente está readequando esse estúdio e vamos continuar trazendo conteúdos de interesse. Se você vive ou viveu uma questão dessa ou tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Isso sempre ajuda quem está vivendo isso a observar a tua experiência e também ajuda a gente a ver qual tipo de conteúdo é mais interessante para você. Se inscreva no canal, dá o seu like, isso é muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu lhe agradeço de coração, um super beijo, paz e bem.